Ele chega agora numa outra promessa, num outro tipo de promessa. Agora a promessa que ele menciona é uma promessa pactual. É uma promessa ligada a uma aliança que Deus fez com Abraão. Isso não é a promessa individual. É a promessa que ele já tinha feito a Abraão. É uma promessa que ele fez a Isaac e ele repetiu para Jacó. Jacó é um herdeiro dessa promessa. Então vejam, o texto diz assim no versículo 12: e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Essa promessa não é particular. Essa é a promessa pactual. Volte às páginas da Bíblia, veja essa mesma promessa no capítulo 15. A promessa pactual de Deus. A isso os irmãos devem se apegar. Promessa pactual, a promessa da aliança. A isso os irmãos devem se apegar de todo o coração, porque as promessas pactuais são consolatórias. Vejam aí, capítulo 15, versículo 5, diz assim: então conduziu-o até fora, Deus levando Abraão para fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Aqui em São Paulo dá para fazer isso. Agora imaginem isso no céu da Palestina, milhares de anos atrás. Impossível contar as estrelas, impossível. Conta as estrelas se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Deus fez um pacto com Abraão naquela noite. E ele prometeu isso, uma descendência numerosa. E não somente uma descendência numerosa. Prometeu que por meio dessa descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ele reproduz isso novamente no capítulo 26. Virem as páginas da Bíblia. Capítulo 26, ele falando com Isaac. Capítulo 26 tem aí a história de Isaac. Vejam 26, versículo 4. Vejam o que diz, 26, 4. Multiplicarei, Isaac, a tua descendência, ele diz, como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, ele diz. É a promessa de Abraão, sendo transmitida para Isaac e seu filho. Ele prossegue: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Mais uma vez essa promessa, feita a Abraão, agora a Isaac. E Jacó em Betel ouviu a mesma promessa. Era a promessa da aliança, era a promessa do pacto. E notem bem, é importante não perder de vista que essa promessa é um prenúncio do evangelho. Como as famílias da terra seriam abençoadas? Por meio da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Elas seriam abençoadas por meio do evangelho. Um descendente de Abraão, Isaac e Jacó seria o Cristo. Vejam Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 fala que essa promessa que Deus fez a Abraão, que Deus repetiu a Isaac, que Deus repetiu a Jacó, essa promessa era uma promessa relacionada ao evangelho. Gálatas 3, versículo 8. Os irmãos devem saber, conhecer essas conexões. A história de Abraão, de Isaac e de Jacó é a história do evangelho. A história de Abraão, Isaac e Jacó é a história de como Deus arquitetou o evangelho e o revelou aos poucos. Vejam Gálatas 3:8, diz assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, isso pela fé em Cristo, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Como ele fez isso? Como Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão? Muito simples. Ele disse: em ti serão abençoados todos os povos. Nessa promessa pactual, lá de Gênesis 15, lá de Gênesis 26, lá de Gênesis 28, que Jacó repete agora em 32, nessa promessa pactual estava embutido o evangelho. Então é isso que nós temos aqui. Nós temos aqui uma promessa pactual. E nesse aspecto, nisto sim, nós podemos nos estribar. Nós não temos promessas individuais, a não ser aquelas que você imaginou. E que você deve abrir mão delas, porque nenhuma delas é real. É fruto da sua imaginação ou da imaginação de uma outra pessoa qualquer. Isso não existe. Não se estribe nisso. Não faça montagens de versículos, pegando um aqui, outro lá. Não faça como a moça que recebeu a promessa lá imaginária de reatar o seu namoro. Deve ter morrido solteira essa moça. Enfim, não acredite nessas montagens. Não acredite nessas criações. Não acredite nessas arquiteturas todas. Nada disso corresponde ao modo como Deus fala. Deus não faz promessas por meio de pistas. Deus não faz promessas por meio de dicas. Deus não faz charadas. Deus não joga charadas para você desvendar. Ele não faz isso.
Ele promete, e quando promete, ele promete de modo inequívoco, claro, aberto. Ele não brinca conosco, não joga charadas para nós desvendarmos, ele não faz assim. Nós não vemos promessas assim na Bíblia. Promessas que são charadas, promessas que são montagens, promessas que você tem que perseguir e construir. Não, as suas promessas são claras, inequívocas, diretas, transparentes. Nós podemos entendê-las abertamente, claramente. E a promessa pactual é assim também. Nós temos promessas individuais? Não. Existe uma promessa para o pastor Marcos, específica para ele? Não. Existe uma promessa específica, individual, particular, para cada um de vocês aqui? Não. Não existe. Não caia nessas invenções. Mas mudando a pergunta, aqui o texto fala de uma promessa particular e o texto fala de promessa pactual. Aí a pergunta muda. Temos promessas pactuais? Oh, sim.